Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho do nosso segundo capítulo do livro de Coríntios. Então, tá bom, vamos lá. A minha Bíblia traz o seguinte título. Fala a mensagem de sabedoria de Paulo. Os coríntios eles se orgulhavam pelo seu conhecimento, né? E eles se consideravam espiritualmente maduros. Então, por isso que Paulo fala lá no verso 1 e no 2, ele fala assim: Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes, nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo, exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. E fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Então Paulo foi instruído pelo Espírito a ir até eles dessa forma, para que ninguém se entendesse que era pela sabedoria de Paulo que ele estava instruindo, que era por sabedoria humana. Não, ele pregou uma mensagem simples do poder de Deus, para que as pessoas crescem em Deus e não em Paulo, né? Para que entendessem que é pelo poder de Deus que Paulo estava fazendo todas as coisas, e não pelo poder de Paulo, pela sabedoria de Paulo simplesmente. Amém? Então vamos para frente, né? E lá no verso 4, no verso 5 fala assim: a minha mensagem e a minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então era isso que eu falei ali antes, né? Ele fez dessa forma para que todos entendessem que não é pelo poder de Paulo, mas é que é pelo poder de Deus. Amém? Então vamos para frente. Eu quero ler com vocês o verso 7 que fala assim: pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, e seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Então, o plano secreto dentro de Deus é Jesus Cristo. É ele quem estava oculto dentro de Deus e foi revelado nessa época, para nós, né, para nossa salvação. Lá em 1 Pedro, o capítulo 1, verso 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nesses últimos tempos, ele foi revelado por causa de vocês. Então, Jesus é a sabedoria de Deus, é o mistério que estava oculto dentro de Deus. Amém? Então, vamos um pouquinho mais para frente, né? No verso 9, ele fala dessa forma: olho nenhum viu e ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, para nós, olha só que maravilhoso. Isso também está escrito lá em Isaías, no 64, verso 4. Vocês podem comparar também, tá? E o 10, eu quero ler com vocês, que fala assim também: mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Olha só isso. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Por isso que fala, né, que o Senhor que conhece, Ele sonda os nossos corações, porque há uma conexão entre o Espírito dele e o nosso Espírito. Amém? E nós recebemos, no 12 fala isso, e nós recebemos o Espírito de Deus e não o Espírito deste mundo. Amém? Então, né, para que nós recebemos o Espírito de Deus? Daí ele responde: para que nós conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, ele quer um relacionamento, ele quer uma conexão, ele quer se relacionar conosco, para cada dia mais nós conhecermos a ele nos conhecer, e que a gente tenha essa conexão e essa... É um relacionamento, é uma troca, né? É isso que Deus quer conosco, amém? Então, nós só conseguimos entender a Deus pelo Espírito.
com a ajuda do Espírito, porque o Espírito ele conhece a Deus, porque ele é Deus. E é essa conexão, né? O Espírito Santo é essa conexão entre Deus e a humanidade. Amém? Então, essas coisas todas a gente não pode falar para qualquer um, né? Nós precisamos ter discernimento sobre isso, né? Porque, como fala lá no capítulo 1, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Como vai falar aqui no verso 14, essa mesma coisa fala assim: mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Então, que nós tenhamos, né, esse relacionamento com Deus, que nós sejamos espirituais, para que nós possamos conhecer as coisas maravilhosas que o Senhor separou para nós, preparou para nós. Amém? Então, lá no o verso 16, vocês podem ler também lá em Isaías 40, o verso 13, que fala igual: quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo? Amém? Então, para finalizar, eu quero ler esse versículo com vocês, trocando. Eu vou colocar o meu nome, vocês colocam o nome de vocês, ou o nome, né, de quem vocês quiserem, da Igreja de Cristo. Mas eu, a Sara, tenho a mente de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a minha casa, a minha família, conexões, e sobre a vida de cada uma de vocês também. Porque nós sim temos a mente de Cristo e nós conseguimos sim entender Cristo. Amém? Aqui estão os meus comentários. Eu espero ter ajudado aí a leitura de vocês. Um grande beijo e até o próximo capítulo. Tchau!